Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. E aí, gente, depois de 13 rodadas, já dá pra cravar quem vai brigar pelo título, quem vai ser ali a zebra na briga pelo título, correndo por fora, o limbo, né, dos times medianos que se misturam ali, né, pré-Libertadores, Libertadores, aqueles que vão cair, será que já dá? Olha, eu vou ser bem sincero. Gostaria até de saber a opinião de vocês. Quem vocês acham que vai ser o G5? Quem vocês acham que vai ser o Z4? E quem briga realmente por taça? Né? Para mim está definido. A principal briga do campeonato está definida. Não vejo mais ninguém surpreendendo, correndo por fora. Flamengo e Palmeiras vão brigar pelo título. Né? Só os dois. Mas 13 rodadas só, Guilherme. Então, só os dois vão brigar pelo título com o Fluminense de zebra ali, correndo por fora, esperando, caso, né, os dois tropecem, então, a oportunidade para poder dar o bote. A questão é que o Fluminense, como essa zebra, ela já não se provou muito contra Flamengo e contra Palmeiras. O Fluminense perdeu os dois jogos, né? Tanto para o Palmeiras como para o Flamengo. Então nem no confronto direto o Fluminense conseguiu tirar a vantagem. O Fluminense perdeu jogos importantes, né, que por isso o colocam ali abaixo, né, de Flamengo e Fluminense. Vale lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos. Mas pelo que a gente está acompanhando, é muito difícil que alguém ameace Palmeiras e Flamengo sem ser o Fluminense. O São Paulo não tem elenco, não tem futebol, não tem bastidores para... Eu já nem acho que o São Paulo vai se manter no G5. Acho difícil o São Paulo se manter no G5 com o time que tem. O trabalho do Roger Machado, que para mim é um trabalho razoável, é o que dá para fazer no São Paulo, já sofre pressão. Então você não consegue dar tranquilidade para nenhum treinador trabalhar. O cara mal chegou, já sofre pressão. Então isso é muito ruim, isso é ruim para todo mundo. Então eu não vejo São Paulo ameaçando, não vejo São Paulo sequer chegando ali no G5. Pode chegar? Pode. Se der tranquilidade ao Roger Machado para trabalhar, quem sabe. Mas não acho que vai ameaçar Flamengo e Palmeiras. São Paulo já está se descolando com 13 rodadas. Então daqui a pouco no final do turno pode não estar nem no G5, porque eu vejo times melhores, times que estão em ascensão, que podem pegar essa vaga de São Paulo. Para mim, é Flamengo que está jogando um futebol com a cara do Leonardo Jardim, é um time que se impõe, é um time que faz valer as suas qualidades. Então o Flamengo está conseguindo chegar naquele nível com o Felipe Luiz e com o Leonardo Jardim, que é um treinador, né, gabaritado, treinador campeão na Europa. Ele pode ultrapassar ainda aquele nível do Flamengo com o Felipe Luiz. Vale lembrar, né? O Flamengo com o Felipe Luiz foi campeão brasileiro e da Libertadores. Então imagine algo melhor do que isso. Mas também tem os adversários, né? O Abel Ferreira pode encontrar um Palmeiras mais competitivo. O Abel Ferreira também pode tirar do Palmeiras uma versão que seja mais inteligente nesses confrontos diretos. O que tem tirado o título do Palmeiras nos últimos anos são os confrontos diretos. Com o Botafogo em 2024, com o Flamengo em 2025, o Palmeiras perdeu todos os confrontos diretos. Então o Palmeiras perde pouco ponto para times da parte de baixo da tabela, o Palmeiras tem essa regularidade. O Abel Ferreira tem isso na veia, e os times do Abel também têm isso na veia. É um time muito regular, então ele vai estar sempre ali, pelo menos entre os 3 primeiros. Agora, no confronto direto, o time do Abel tem sentido. Tem sentido. Vai pegar o Flamengo na antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, na rodada 17, ou seja, faltam 5 jogos. Será que o Palmeiras vai ter uma vantagem boa, tão boa, a ponto de poder perder para o Flamengo e mesmo assim ficar na liderança? Isso já aconteceu em anos anteriores e o Palmeiras se enfraqueceu depois dessas derrotas. Mas eu ainda acho que teremos Palmeiras e Flamengo disputando mais um ano o título brasileiro. E o Fluminense correndo por fora por conta da regularidade. O Flu perdeu o clássico para o Flamengo, teve um tropeço
muito complicado contra o Rivadavia, no Maracanã, mas contra equipes inferiores o Fluminense consegue se impor. Ah, mas vai jogar fora de casa? O Fluminense não sente isso. O Fluminense não sente esses desafios. A vitória sobre o Santos ontem, ela coroou um time melhor, que jogou melhor e cometeu erros. O Fluminense cometeu erros, o Santos fez gol nos erros do Fluminense, mas é um time que tem muita qualidade ofensiva, com o Rodrigo Castilho, com o John Kennedy, com o Savarino, que jogou muita bola, o Savarino. Isso que ainda está sem, estava sem Canóbio, sem o Lúcio Acosta. Então é um elenco que oferece condições para que o Fluminense brigue na parte de cima da tabela. Acho que o Fluminense será o Cruzeiro do ano passado, esse ano, brigando ali pela terceira colocação. E quem vai ser o Mirassol desse ano? Acho que não teremos, né? Talvez, se for considerar o que é Mirassol, um time que vem da Série B para a Série A e surpreende, eu acho que vai ser o Atlético Paranaense. Gostei do jogo do Furacão ontem, né? Gostei do jogo do Furacão, competiu, tinha um jogador a mais do que o Palmeiras, o Murilo foi expulso, mas o Palmeiras, mesmo assim, venceu, que é o mais importante, manteve-se na liderança e teve a oportunidade de vencer até por um placar maior mesmo com um a menos, mas eu gostei da competitividade do Atlético Paranaense. Então é um time que mostra uma face de que vai brigar muito para ficar nesse G5. Vai brigar muito para ficar nesse G5. Curitiba, eu acho que é fogo de palha. Tá? Fogo de palha. Pela qualidade do elenco, não acho um elenco de qualidade. Pode perder jogadores importantes na segunda janela e não tem como repor, né, com a mesma qualidade, por conta do poderio aquisitivo, né? E acho que é um time com vários problemas, mas que tem, nos últimos jogos, conseguido resultados importantes, né? Não perdeu para Fluminense, para Botafogo, tropeça muito em casa, né? Fluminense e Vasco, 2 empates, mas contra adversários de qualidade inferior, o Curitiba tem até tido resultados interessantes, mas não acho que o Coxa vá ficar ali brigando por G5, não. O Atlético Paranaense eu acho que pode ser o Mirassol do ano passado, né? E o Bahia? O Bahia é o time que só joga na Fonte Nova. Ele joga na Fonte Nova. Fora de casa, já conseguiu alguma coisa nesse campeonato? Sim, é um time chato. Só que ele não consegue competir contra os melhores que ele. Ele não consegue competir. Contra o Flamengo ontem, bola na trave, tá, mas joga muito pouco, compete muito pouco. Contra o Fluminense em casa, não conseguiu vencer. Então o Bahia é um time que contra aqueles que estão na parte de cima da tabela, ele compete muito pouco. E ele, por exemplo, perdeu de 4 para o Remo. É algo que está meio fora da curva, né? Não dá para você tomar 4 do Remo, sendo o Bahia, né? Então acho que o Bahia fica ali entre os primeiros, mas não acho que o Bahia vá incomodar quem briga pelo título. Então acho que Fla-Flu e Palmeiras estão na prateleira diferente. O Flu abaixo de Flamengo e Palmeiras, né? Eu acho que o Botafogo também tem condições de lutar por esse G5, G6, de repente. Acho que o Botafogo tem condições. Mas fora de campo isso, fora de campo aquilo. Mas é um time muito bom. É um time com jogadores bons. Acho que se fora de campo não for tão bomba atômica, não for tão armagedônico, eu acho que dá para o Botafogo brigar ali por pré-Libertadores. Mas se o Danilo sair, acho que tem o Medina que joga muita bola, tem o Edenilson que está jogando muita bola. Para o cenário do futebol brasileiro, o Danilo desequilibra demais. Sem o Danilo, dá para o Botafogo competir. Acho que dá para o Botafogo competir. Para isso, fora de campo, não dá para ser um Armagedon. Se não for um Armagedon, eu vejo ainda o Botafogo brigando na parte de cima da tabela. Rebaixamento eu acho difícil precisar, né? Eu sei que o povo quer que eu diga que Chape, Remo e Mirassol já caíram, mas o Mirassol eu tendo a dar um crédito ainda. Remo e Chape realmente acho muito difícil. E um grande, será que cai? Bom, Internacional, Corinthians, vivem momentos complicados. Mas acho que está cedo ainda para a gente falar sobre isso, né? Enfim, análise rápida do Campeonato Brasileiro, dessa rodada e do que pode acontecer nos próximos jogos. Você tem aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.